Homem conserta o carro de mulher cega. No trânsito. E por isso perde o emprego, mas quando ele retira seus pertences da mesa. Uma voz diz: eu conheço essa voz. Eu vivo em um mundo de sons, cheiros e texturas. Quando se é cega, você aprende a enxergar o mundo de formas diferentes. Meu mundo não é de escuridão. É uma tapeçaria rica tecida com os sons do dia a dia. Eu identifico as pessoas pela cadência de seus passos no corredor. Sei se alguém está mentindo pela leve hesitação em sua raspe voz. E posso medir o tamanho de uma sala pela forma como minha própria voz ecoa nela. Meu nome é Débora, e eu sou a presidente de uma grande corporação. Eu não cheguei aqui apesar da minha cegueira. Cheguei aqui por causa dela. Minha incapacidade de ver me forçou a aprender a ouvir de verdade. E ouvir é a habilidade mais subestimada nos negócios. Naquela manhã, porém, meus sentidos aguçados estavam sendo bombardeados. Senhora, eu não sei o que fazer. Eu sinto muito, dona Débora. Eu sinto muito. A voz do meu motorista, Antônio, estava aguda de pânico. O cheiro de metal quente e algo elétrico, como um fio queimado, invadia o carro pelo sistema de ventilação. O carro de luxo, meu santuário de couro macio e silêncio, estava morto. Nós não estávamos apenas parados no trânsito. Nós éramos o trânsito. Eu respirei fundo, controlando minha própria ansiedade. Antônio, eu disse, minha voz calma para neutralizar a dele. Relate. Qual é o som? Não há som, senhora. Esse é o problema. Eu giro a chave e... nada. Silêncio. Eu podia ouvir o suor na voz dele. Antônio era um homem bom, leal, mas não era um homem para crises. Atrás de nós, uma sinfonia de buzinas começou a explodir. E a reunião? Ele gemeu. Ele não precisava terminar. Hoje era o dia da fusão, a maior negociação da minha carreira. Eu precisava estar em uma sala de conferências do outro lado da cidade em 30 minutos. Falhar em aparecer não era uma opção. Ligue para o reboque, Antônio, e chame outro carro da empresa agora. Eu já tentei, senhora. O reboque disse 1 hora, e o trânsito está tão ruim que o outro carro nunca... Um som novo cortou o caos. Uma motocicleta parando. Problemas? Uma voz que eu não conhecia. Jovem. Um pouco ofegante, mas clara. Eu ouvi Antônio correr para o homem. Rapaz, você não vai acreditar! O carro morreu! E eu estou com minha patroa, ela tem uma reunião. Ela... Calma, senhor, deixe-me ver. Eu sou engenheiro. Engenheiro. Essa palavra me interessou. Antônio! Chamei da janela entreaberta. Quem é? É um moço, dona Débora. Ele disse que é engenheiro. Ele vai dar uma olhada. Eu me inclinei na direção da voz dele. Bom dia, eu disse, projetando minha voz. Meu nome é Débora. Agradeço a ajuda, mas meu motorista disse que há um problema elétrico. Houve uma pausa. Eu o ouvi se aproximar da minha janela. Bom dia, senhora, ele respondeu. Eu podia sentir o calor do motor da moto dele irradiando dele. Meu nome é Flávio. E para ser sincero, sua voz me parece calma, mas a do seu motorista nem um pouco. E eu entendo de elétrica. O senhor pode abrir o capô para mim? Eu gostei da voz dele. Era firme. Mas havia algo mais. Um zumbido de ansiedade por baixo da confiança. Ele estava com pressa. Antônio, faça o que ele diz, ordenei. Pelos próximos 20 minutos, eu me tornei uma espectadora auditiva do caos. Eu ouvi o barulho de metal, o clique de ferramentas. Eu ouvi Antônio tentando ajudar. É esta a peça ou esta? E eu ouvi Flávio. Ele falava consigo mesmo, um hábito de pessoas que se concentram profundamente. Não é a bateria. A ignição está fria. Deve ser o sensor principal. Se o computador de bordo cortou a energia... Ah, aqui está. Eu ouvi um suspiro frustrado. Qual o problema, Flávio? Perguntei. O sensor está frito, senhora. Totalmente queimado. Não há conserto na estrada. Eu sinto muito. Você vai precisar do reboque. O coração de Antônio afundou. Eu o ouvi murmurar. Acabou. Estamos arruinados. Eu fechei meus olhos.
Obrigada por tentar, Flávio. Você tem suas próprias coisas para fazer. Sua voz. Você está atrasado para algo, não está? Ele hesitou. Eu estou, senhora. Para ser sincero, eu tenho a apresentação mais importante da minha carreira em 10 minutos. Então vá, eu disse, urgente. Antônio, dê a ele algum dinheiro. Vá, Flávio. Não perca seu dia por nossa causa. Eu não posso aceitar, ele disse. Houve um longo silêncio. As buzinas atrás de nós pareciam distantes. Eu podia ouvi-lo respirar. Eu o imaginei olhando para o relógio, depois para o motor. E então, eu ouvi. Aquele som de determinação. Não, ele disse, a voz subitamente dura. Não parei, não. Se eu fizer um bypass, se eu enganar o computador de bordo... Antônio, me dê aquela fita isolante que estava no kit. Eu sorri. Eu não sabia quem era esse homem, mas eu conhecia seu caráter. Ele era um solucionador de problemas. Ele não fugia. Eu ouvi mais alguns minutos de trabalho focado. O cheiro de fita queimada por um segundo. Ok, Antônio. Tente ligar. Gire a chave. Devagar. Eu prendi a respiração. O motor engasgou. Uma vez. 2 vezes. E então, ele ligou. O som do motor potente, vibrando suavemente sob mim, foi o som mais doce que eu já ouvi. Antônio estava gritando de alegria. Algo como: "Você conseguiu, rapaz!" Eu abri minha porta. Antônio correu para me ajudar, mas eu já estava de pé com minha bengala. "Espere", eu disse. O som da motocicleta dele ligando parou. "Flávio!" Chamei, virando meu rosto na direção de onde eu senti sua presença. "Sim, senhora. Estou aqui." Ele estava a alguns metros de distância. O cheiro de graxa e suor de ansiedade era forte. "Eu não sei como agradecer", eu disse. "Você não tem ideia do que fez por mim. Você salvou meu dia, mesmo arriscando o seu." Eu só fiz o que era certo, senhora." "Não", eu disse firmemente. "Você fez mais do que era certo. Você fez o que era bom. Por favor, seu nome completo, seu telefone. Eu preciso recompensá-lo." Houve uma pausa dolorosa. Eu podia ouvir o quanto ele queria ir embora. "Senhora, eu agradeço de verdade, mas eu não posso. Eu estou muito, muito atrasado. Fico feliz em ter ajudado. Por favor, vá para sua reunião. Tenha um bom dia." Antes que eu pudesse insistir, o som da moto dele acelerando cortou o ar, desaparecendo no trânsito que agora fluía. "Ele se foi, dona Débora", disse Antônio, voltando para o carro. "Eu sei", murmurei, me acomodando de volta no banco. Meu coração ainda estava acelerado, mas não pela reunião. Era pela voz daquele homem. A voz de um homem honesto. "Antônio", eu disse, enquanto o carro voltava à vida. "Vamos para a reunião." Eu nunca esqueço uma voz. E eu não ia esquecer a de Flávio. Eu cheguei à reunião, com alguns minutos de atraso, mas cheguei. A negociação foi tensa, mas eu estava focada. Eu nem imaginava o que, naquele exato momento, estava acontecendo com o homem que salvou o meu dia. O que vou contar agora, eu só descobri muito depois, e partiu meu coração. Enquanto eu estava sentada na sala de conferências, Flávio estava chegando ao seu escritório. Ele chegou às 9h15 da manhã. 1 hora de atraso. A apresentação que ele deveria ter feito já havia terminado. Quando ele desceu da moto, ele me contou depois. Ele olhou para seu reflexo no vidro do prédio. Ele estava coberto de graxa do meu carro. Suas mãos estavam pretas e seu melhor terno estava manchado. Ele parecia um homem derrotado. E no saguão, esperando por ele, estava seu gerente, Ricardo. Ricardo não era um líder. Era um capataz. Ele viu Flávio e, em vez de perguntar o que havia acontecido, ele sorriu. Um sorriso frio. "Olha só quem decidiu aparecer", Ricardo disse, a voz alta para que todos no saguão ouvissem. "Belo visual, Flávio. É sua nova roupa de fracassado?" Flávio, exausto e humilhado, tentou explicar. "Ricardo,
Por favor, me escuta. Eu posso explicar. Ocorreu uma emergência. Eu estava vindo e um carro quebrou no meio da avenida. Eu parei para ajudar. Ricardo zombou. Parou para ajudar? Nós pagamos você para ser engenheiro, não um escoteiro. Sabe quem estava na sala de reunião? Os investidores. Sabe quem teve que apresentar seu projeto patético? Eu. Foi um desastre. Flávio tentou argumentar. Era uma senhora, Ricardo. O carro dela estava morto. Ela era cega. Eu estremeço toda vez que lembro dessa parte da história. Ao ouvir isso, Ricardo riu. Ele riu e disse: Cega? Essa é a sua desculpa? Você jogou sua carreira no lixo por causa de uma pessoa qualquer? Você é um idiota, Flávio. E idiota não trabalha na minha equipe. Diante de todo o saguão, Ricardo o demitiu. Naquele exato momento. Seu contrato está rescindido. Suba, pegue suas coisas e saia. Quero você fora daqui em 10 minutos. Enquanto eu fechava o maior negócio da minha vida, Flávio, o homem que tornou isso possível, estava sendo escoltado para o elevador de serviço, com uma caixa de papelão vazia nas mãos, indo buscar os destroços de sua carreira. Eu fechei o contrato. Parabéns a todos, eu disse, enquanto meus executivos relaxavam e começavam a comemorar ao redor da mesa de conferências. A reunião tinha sido um sucesso. A fusão estava assinada, e minha empresa havia crescido exponencialmente. Eu deveria estar radiante, mas meu instinto me dizia que algo estava fora do lugar. Dona Débora, a senhora mal tocou no seu café, disse meu assistente Marcos. Eu estava apenas distraída, respondi. A verdade é que, durante toda a negociação, enquanto aqueles homens falavam de números e projeções, minha mente voltava para a estrada. Voltava para o cheiro de metal queimado e para a voz de um homem que arriscou tudo por uma estranha. Eu tenho a apresentação mais importante da minha carreira. O que teria acontecido com Flávio? Eu me sentia inquieta. Uma dívida não paga me deixa nervosa. E eu sentia que devia muito àquele homem. Marcos, pegue minhas coisas. Vamos embora. Eu não sabia, claro, que o destino havia me colocado exatamente no mesmo prédio que Flávio. A empresa com a qual eu estava me fundindo, a empresa cuja sala de conferências eu estava usando, era a mesma empresa onde ele trabalhava. Enquanto eu estava na minha reunião, assinando contratos multimilionários, o que vou contar agora estava acontecendo com Flávio, apenas alguns andares abaixo. Flávio tinha sido demitido no saguão. Seu gerente, Ricardo, o mandou subir e limpar sua mesa em 10 minutos. Quando Flávio saiu do elevador de serviço em seu andar, segurando a caixa de papelão marrom, o escritório, que antes era barulhento, ficou mortalmente silencioso. Eu conheço esse silêncio. É o silêncio que acontece quando o rebanho vê que um dos seus foi ferido. Ninguém quer ser o próximo. Ele me contou depois que essa foi a caminhada mais longa de sua vida. Seus colegas, pessoas com quem ele almoçava todos os dias, de repente acharam seus computadores fascinantes. Ninguém olhou para cima. Ninguém disse uma palavra de conforto. O medo que Ricardo colocava neles era maior do que a amizade que tinham por Flávio. Ele chegou à sua mesa. Era uma mesa pequena, como a de todos os engenheiros juniores. Havia poucas coisas. Um porta-lápis que sua sobrinha fez na escola. Uma foto dele com seus pais, todos sorrindo no Natal. Sua caneca de café favorita. Ele pegou a foto. Seus olhos se encheram de lágrimas. Como ele explicaria a seus pais, que estavam tão orgulhosos dele, que ele havia sido demitido por... Por quê? Por ser gentil? E foi então que Ricardo decidiu que a humilhação ainda não era suficiente. Ricardo não estava em sua sala de vidro. Ele estava perto da máquina de café, com um pequeno grupo de outros gerentes, e falava em voz alta. Ele queria que todo o escritório ouvisse. Ele estava usando Flávio como um exemplo, como um troféu de sua própria autoridade. E então, podem acreditar nisso? Dizia Ricardo, com uma risada de escárnio. Ele me deu a desculpa mais ridícula que eu já ouvi em 10 anos de carreira. Flávio parou com a foto na mão. Ele não podia evitar ouvir. Ele disse que se atrasou porque parou para ajudar. Uma senhora cega. Algumas pessoas riram, nervosamente.
Uma senhora cega, repetiu Ricardo, saboreando a palavra. Como se eu fosse algum idiota. Eu disse a ele: aqui é um negócio, não uma instituição de caridade. Aqui nós contratamos matadores, não escoteiros. Ele é fraco. E nós não temos espaço para gente fraca aqui. Flávio sentiu o rosto queimar. A vergonha era tão profunda que ele mal conseguia respirar. Ele jogou o resto de suas coisas na caixa. Ele só queria sair. Ele só queria desaparecer. Ele colocou a caixa debaixo do braço e começou a andar em direção aos elevadores. O segurança do andar, que tinha ouvido as ordens de Ricardo, já estava se movendo para interceptá-lo e garantir que ele usasse a saída de serviço. Naquele exato momento, no andar de cima, eu me levantei. Marcos, estamos prontos. Sim, dona Débora. O corredor está à direita. Os executivos da outra empresa estão nos esperando para nos acompanhar até a saída. As portas duplas da minha sala de conferências se abriram. Eu saí para o corredor principal, de braço dado com Marcos. O som do meu salto e da minha bengala era nítido no piso de mármore. Imediatamente, um homem correu em minha direção. Eu podia ouvir seus sapatos caros e sua respiração levemente ofegante de ansiedade. Senhora Presidente, Dona Débora, que honra! A voz era oleosa, falsa. Eu já ouvi essa voz 1000 vezes. É a voz de um homem que quer algo de mim. Eu sou Ricardo, ele disse, quase se curvando. O gerente deste departamento. Eu espero que nossas instalações tenham sido do seu agrado. Foi uma honra absoluta tê-la aqui. Eu parei. Obrigada, Sr. Ricardo. A reunião foi produtiva. Ótimo, maravilhoso. Se houver qualquer coisa que eu possa fazer... Enquanto ele falava, eu senti uma mudança no ar. Alguém estava tentando passar por nós. Do meu lado esquerdo, perto da parede, eu senti uma presença se encolhendo. Alguém pequeno, assustado, tentando se esgueirar pelo espaço entre meu grupo e a parede. Eu podia sentir o cheiro fraco de suor e... graxa? Era Flávio. Ele tinha chegado ao corredor do elevador no exato segundo em que eu saí da minha reunião. Ele estava preso entre o gerente que o odiava e o grupo de executivos importantes. Seu único instinto era fugir. Ele tentou se apertar contra a parede para chegar ao botão do elevador, mas ele estava nervoso. Suas mãos tremiam. E a caixa de papelão bateu levemente no cotovelo de Marcos, meu assistente. Opa, cuidado aí, disse Marcos se afastando. Ricardo, que estava no meio de uma frase sobre como ele era eficiente, viu Flávio. Seus olhos se arregalaram de fúria. Como aquele funcionário sujo e demitido ousava estar no mesmo corredor que a presidente? Seu idiota! Ricardo sibilou, a voz baixa e cheia de veneno. O que você está fazendo aqui? Saia pelos fundos. Agora! Flávio congelou. Ele estava cercado. Todos os executivos estavam olhando para ele. O homem sujo, com uma caixa de papelão amassada. Ele olhou para o chão, humilhado além das palavras. Com licença, ele sussurrou, a voz trêmula e quebrada pela vergonha. Me desculpe. O mundo parou. O barulho do ar-condicionado. O som dos saltos no mármore. A bajulação de Ricardo. Tudo desapareceu. Havia apenas aquela voz. Eu a reconheceria em qualquer lugar. Eu a tinha memorizado. Era a voz do homem na estrada. Mas não era a mesma voz. A voz da manhã era ansiosa, mas confiante. Determinada. A voz que eu ouvi agora estava quebrada. Era a voz de um homem no fim de suas forças. Eu larguei o braço de Marcos. Dona Débora? Ele perguntou confuso. Ricardo ainda estava sibilando. Segurança? Tire esse homem daqui. Silêncio. Eu não gritei. Eu disse a palavra com calma, mas com uma autoridade que fez todos no corredor pararem de respirar. Ricardo parou no meio da frase. Eu me virei lentamente na direção exata daquele sussurro. Meu coração batia forte contra minhas costelas. Eu inclinei minha cabeça. Quem disse isso? Flávio estava imóvel, com a caixa nas mãos. Foi só um ex-funcionário, senhora. Não se preocupe, disse Ricardo, tentando me afastar. Eu ignorei Ricardo.
Eu dei um passo na direção daquele homem assustado. Eu podia ouvi-lo prender a respiração. E então, eu disse em voz alta, para que todos no corredor pudessem ouvir. Eu conheço essa voz. O corredor ficou tão silencioso que eu podia ouvir o zumbido elétrico das luzes fluorescentes acima de mim. Eu senti todos os olhares se virando para mim. A mulher cega que tinha acabado de dizer algo impossível. O homem com a voz oleosa, Ricardo, tentou rir, um som nervoso e agudo. Senhora Presidente, a senhora é espirituosa, mas agora, se me der licença, preciso que a segurança retire Este Flávio? Perguntei, completando a frase dele. O silêncio de Ricardo foi a minha resposta. Eu me virei totalmente na direção daquele sussurro quebrado. Flávio, eu disse, e minha voz estava alta e clara. O engenheiro, o homem que consertou o meu carro esta manhã na estrada. Eu não podia ver o rosto de Flávio, mas ouvi o som de sua respiração rápida e chocada. Eu podia sentir o calor da vergonha e do medo que vinha dele. Mas o som que mais me interessou foi o que veio de Ricardo. Foi um pequeno engasgo, um chiado. O som de um homem que vê seu mundo inteiro parar de girar. Senhor, senhora, do que a senhora está falando? Gaguejou Ricardo. A senhora conhece esse rapaz? Eu conheço a voz dele, corrigi. Eu conheço a voz de um homem que sacrificou a apresentação mais importante da vida dele para ajudar uma completa estranha. E agora? Eu disse dando um passo à frente. Eu o encontro aqui, no prédio da minha nova filial, sendo chamado de inútil e segurando uma caixa. Eu me virei na direção de Ricardo. Eu não precisava ver seu rosto. Eu podia ouvir seu pulso acelerado, o suor em sua voz. Senhora Presidente, por favor! Ele implorou, sua falsa confiança evaporando. Isso é um mal-entendido. Esse homem, Flávio, ele é um funcionário júnior. Ele foi negligente. Ele abandonou o posto. Ele não apareceu para a reunião com os investidores. Ele me fez de idiota. Ele te fez de idiota? Repeti, minha voz baixando para um tom perigoso. Não, Ricardo, eu acho que não. Eu me virei para Flávio. Flávio, por que você foi demitido? Eu ouvi o som dele engolindo em seco. Porque eu me atrasei, senhora. E a que horas você chegou? Perguntei. 9h15. E que horas o meu carro voltou a funcionar graças a você? Quase 9 horas, minha senhora. 8h55 por aí. Entendo, eu disse. Eu me virei de volta para Ricardo, que estava respirando como um peixe fora d'água. Então, eu disse, minha voz projetada para que cada funcionário assustado naquele andar pudesse me ouvir. Este homem gastou mais de 30 minutos do seu tempo precioso, sujou seu terno e arriscou sua carreira para consertar o meu carro, para que eu pudesse chegar à minha reunião. Eu fiz uma pausa, deixando o peso das minhas palavras assentar. Sabe, Ricardo, eu era a investidora. Eu era a cliente importante na sala de conferências. A reunião para a qual Flávio estava vindo era comigo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Foi o som do poder mudando de mãos. Eu ouvi Ricardo tentar falar. Senhora, eu não sabia. Se eu soubesse que era a senhora, Pior! Eu o cortei, e pela primeira vez, minha voz subiu. É pior que o senhor esteja dizendo isso. O senhor está me dizendo que o valor de um ato de bondade depende de quem está recebendo. O senhor está me dizendo que se eu fosse apenas uma pessoa qualquer na rua, como o senhor presumiu, então o que ele fez foi errado. O trabalho vem primeiro! Ele disse desesperado, agarrando-se à sua última desculpa. Eu preciso de gente focada, gente com instinto. Eu não posso ter escoteiros na minha equipe. Não, eu disse calmamente. O senhor não pode ter caráter na sua equipe, porque o senhor não o reconhece. O senhor estava tão ocupado tentando parecer forte que demitiu o único homem que provou hoje ser um verdadeiro líder. Eu me virei para os executivos que estavam comigo. Senhores,
Este homem, Ricardo, trabalha para vocês? O executivo mais velho, cujo sapato eu ouvi se mexer nervosamente, limpou a garganta. Sim, dona Débora, ele é um gerente de nível médio. Eu vejo, eu disse. Bem, saibam que eu não faço negócios com empresas que recompensam a crueldade e punem a integridade. Eu não posso me fundir com uma cultura que permite que um homem como este, eu apontei na direção de Ricardo, humilhe um homem como este, eu apontei na direção de Flávio. A fusão está suspensa, anunciei. O pânico foi imediato. Não, dona Débora, por favor, disse o executivo. Nós valorizamos a integridade. Isso foi um erro de gestão. Um erro que vamos corrigir agora mesmo. O executivo se virou para Ricardo. Sua voz era mortal. Ricardo, pegue suas coisas. Você está demitido. Imediatamente. A segurança vai te acompanhar. Eu ouvi o som de Ricardo tentando protestar, mas foi apenas um soluço. Derrotado e humilhado, eu o ouvi se afastar, seus passos rápidos e pesados de vergonha, até que o som de uma porta de escada bateu. O escritório ainda estava em silêncio, mas a tensão havia mudado. O medo tinha desaparecido, substituído por choque. Eu me virei de volta para Flávio. Flávio, eu disse, e minha voz era suave agora. Sim, senhora, ele sussurrou. Você ainda está segurando essa caixa. Eu ouvi um pequeno som, quase uma risada nervosa. Eu não sei o que fazer com ela. Coloque-a no chão, Flávio. Você não vai precisar dela. Eu ouvi o som do papelão deslizando para o chão de mármore. Senhor executivo, eu chamei o homem ao meu lado. Parece que vocês têm uma vaga, a de gerente. Supervisor de engenharia, disse o executivo rapidamente. O cargo está vago. Totalmente vago, dona Débora. Eu sorri, virando-me para Flávio. Eu não preciso de escoteiros nos meus projetos. Eu preciso de engenheiros brilhantes. Eu preciso de solucionadores de problemas. Eu preciso de líderes que tenham caráter, mesmo quando acham que ninguém importante está olhando. Eu estendi minha mão na direção dele. Flávio, o cargo de supervisor de engenharia é seu. O salário é o dobro do que você ganhava, se você quiser. Por um momento ele não disse nada. Eu apenas ouvi sua respiração. Então, eu ouvi um som que não tinha ouvido dele antes. Ele estava chorando. Silenciosamente. Ele limpou a garganta. Senhora, dona Débora, Ele aceita, gritou uma voz feminina do outro lado do escritório. Foi Ana, sua colega de trabalho. O escritório irrompeu em aplausos e assobios. Eu sorri. Flávio, eu disse por cima do barulho. Há apenas um problema. O barulho diminuiu. Problema, senhora? Sim, eu disse com um tom sério. Essas manchas de graxa, elas são do meu carro. Por favor, vá lavar as mãos e depois venha para a sala de conferências. Precisamos discutir os detalhes do seu novo cargo. Houve um segundo de silêncio e então Flávio riu. Foi uma risada de puro alívio, uma risada de superação. Enquanto meu assistente Marcos me guiava de volta para a sala de reuniões, eu parei. Marcos, eu disse. Sim, dona Débora. Lembre-me de dar a Antônio um bônus por não saber nada sobre motores de carro. Eu não precisei ver para saber o que tinha acontecido. Eu não precisei ver Ricardo ser demitido ou Flávio ser promovido. Eu não precisei ver o rosto de ninguém. Eu só precisei ouvir. E naquele dia, a justiça tinha um som muito, muito doce.